Olá, meus queridos, todos estão bem? Se deliciando com os detalhes a respeito da vida de José e Maria? Que bom, né? Assim nós já vamos no Natal conhecendo alguns pormenores que às vezes numa mensagem, num sermão, né, acabam passando assim por despercebidos, dada a emoção do momento, né? Todo o culto nos emociona, porque nós estamos perante o trono, né, do nosso amado Senhor. E eu gostaria então de dar continuidade, né, a esta caminhada no Natal, fazendo uma pergunta que talvez um ímpio faça para você. Sim. Quem manda mais? Um anjo ou um profeta? Quem manda mais? Quando nós vemos o evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículo de número 21, diz assim, que o anjo, né, aparece para Maria e fala assim, aparece para José e fala assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ok, mas aí quando chega no versículo 22, diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está lá no profeta Isaías, capítulo 7. Aí o ímpio chega para nós e fala, quem manda mais, anjo ou profeta? Queridos, nós estudando esta parte, nós vamos descobrir por que Jesus não foi chamado de Emanuel durante os seus dias na Terra. Tá? Vamos ver algumas coisas com os nomes, né? Os nomes e seus significados, antigamente colocavam nomes nas pessoas por causa do que significava o nome. Né? E hoje em dia, principalmente na época da Bíblia, e hoje em dia, não, a gente coloca como homenagem, né, para pessoas, para avós, para pais, para tios, né, até para artistas de televisão, né, e o meu nome é um pouco estranho, porque quando eu nasci, meu pai trabalhava na Volkswagen. E lá fizeram um pote, encheram de vários nomes ali, jogaram dentro do potinho, né? As secretárias lá da agência, e aí tiraram o meu nome, saiu Wagner. Daí meu pai falou assim, mas Wagner, o que tem a ver com isso? Volkswagen. É que a palavra Wagner quer dizer construtor de vagões. E cá estou eu, em Minas Gerais, né? Indo atrás do trem. Um vagão. Construtor de vagões. Mas na época da Bíblia não era assim. Na época da Bíblia era bem diferente. A palavra Adão quer dizer homem vermelho, ou então feito da terra. Né? E serve Adam para gênero humano. Ish é homem, varão, masculino. Ishá é mulher. Eva quer dizer vida. Davi, o amado. Miriam e Maria é o mesmo nome, o mesmo significado. Miriam, como se falava no Antigo Testamento, e Maria, a partir do grego, né? Quer dizer amada de Deus. Com o passar do tempo foi deturpado esse nome, amada de Deus, para senhora. Mateus, o dom de Deus, Mateus com TH. Porque Mateus com o tal, né, o T sem H, quer dizer o inútil. Isso é lá na língua grega, tá? Elisa, estou defendendo os meus, né? Elisa, mulher que pertence a Deus, que procede de Deus. El Ishá, né? El é Senhor, Ishá é mulher, mulher que procede do Senhor. Sara, a princesa. Samuel, do Senhor o pedi. Paulo, o pequeno. E o primeiro nome do apóstolo Paulo era Saulo, né? Que é a mesma coisa que Saul, no hebraico, quer dizer pedido de Deus. Priscila, a velha. Talita, menina ou cordeirinha. Josué, aqui está. Josué quer dizer o Senhor é a salvação. Josué é a maneira hebraica de se escrever Jesus. Assim como Miriam é a maneira hebraica de se escrever Maria. E este Josué, a princípio, lá em Números 13, versículo 8, ele tinha o nome de Oséias, né, da tribo de Num.
Oséias, que quer dizer aquele que foi salvo. Daí Moisés troca o seu nome, em Números 13, versículo 16, para Josué, o Senhor é a salvação. E aí ele parte para ser um dos espias. Isaías, o Senhor salvou. Então os nomes indicavam, às vezes, até mesmo o destino das pessoas. Jó, voltando sempre para Deus. João, aquele que tem sido gracioso. Emanuel ou Jesus? Como é que nós ficamos? Bem, Emanuel, como quer dizer Deus conosco, é a essência, quem realmente Jesus é, o verbo que se fez carne. Mas não poderia ser chamado de Emanuel por seus pais, porque seria mais ou menos assim: Deus conosco, vem aqui, Deus conosco. Isso seria, para os judeus, seria a quebra do mandamento, usar o nome de Deus em vão. Né? Então, mais teologicamente, doutrinariamente, verdadeiramente, Jesus é a essência, quem ele veio ser. Ele veio ser o Emanuel, o Deus conosco. Nós vemos isso em João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, depois lá no versículo 14, né? É o próprio Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Depois nós vemos também em João 8 vezes que Jesus diz eu sou, que foi o nome como Deus se apresentou para Moisés. Moisés, quem eu digo para o povo lá de Israel que me enviou? Eu sou o que sou. Então Jesus se apresenta no Evangelho de João 8 vezes. No capítulo 6, versículos 35 a 51, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, 12 e capítulo 9, versículo 5, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículos 7 e 9, eu sou a porta. Ainda no capítulo 10, versículos 11 e 14, eu sou o pastor. Capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. E o maravilhoso, né? Capítulo 14 de João, versículos 6 e 7, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E no capítulo 15, versículos 1 e 5, eu sou a videira verdadeira. E também mostra no capítulo 8, né, versículos 56 a 59, antes que Abraão existisse, eu sou. E por causa disso foi apedrejado, né? E ele teve que fugir. Então Jesus, ele é o próprio eu sou, o nome sagrado que Deus usou para Moisés o identificar. No capítulo 17 de João, versículo 21, Jesus, fazendo a oração sacerdotal, ele diz: eu e o Pai somos um, apenas um. Mateus 28, versículo 20, diz: eis que estou convosco. Não estarei, não estive, mas eu estou presente, ou seja, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Deus convosco. Romanos 1, versículos 3 e 4 diz que ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. A vida dele, a essência dele, o corpo dele por fora, verdadeiramente homem, descendente de Davi através de Maria, tinha o mesmo sangue, o mesmo gene, a mesma genética de Davi, de Abraão, né, através de Maria, mas dentro dele, o espírito que move essa carcaça, esse corpo, era o próprio Deus, o próprio Criador de todas as coisas. E agora vamos para o nome de Jesus. Jeová é a salvação, ou o Senhor é a salvação. É o nome que, em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo diz, para José que ele deveria colocar o nome de Jesus, o Senhor é a salvação. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, Mateus 3, 15, aparece desta forma: mas Jesus lhe respondeu:
deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando Jesus foi ser batizado, né? João Batista disse, não, eu é que preciso ser batizado por ti. Daí Jesus falou, deixa. Vamos cumprir a missão, vamos cumprir a lei, vamos cumprir tudo o que está escrito, vamos cumprir a justiça divina. Então ele se sujeitou a receber o batismo das mãos de João Batista. Também Mateus 20, versículo 28, a nossa missão e a missão dele, né? Mateus 20, versículo 28. A missão do Senhor Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então mostra que a missão dele era mostrar o Senhor é a salvação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, né, que nós sabemos de cor, João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Senhor é a salvação. Este é o Cordeiro que Deus está oferecendo pelo pecado do mundo. Lá em João 19, versículo 30, Jesus diz a sua missão, está consumado, encerrou-se. Acabou a missão. Em Hebreus capítulo 10, versículos de 11 até o 13, nós vemos que os sacerdotes ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido uma única vez, assentou-se à destra do Pai, esperando, né, que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Ou seja, a missão do Senhor Jesus. Senhor é a salvação. E por fim, né, nós vemos que Jesus é aquele que vai ser proclamado o caminho da salvação. O Senhor é a salvação. Não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser através do nome do Senhor Jesus. Então, como para o ouvido do judeu, Jesus é a mesma coisa que Josué, e lembrava a vitória de Josué passando pelo deserto da vida e entrando e levando o povo para Canaã, para a terra prometida, então Jesus veio como sua missão nos tirar do cativeiro do Egito, ou do pecado, e nos levar para Jerusalém, a cidade celestial. Se existisse um cartório lá em Nazaré, como é que José ia batizar, ia registrar o nome de Jesus? Como é que ia ser no cartório, se tivesse uma certidão de nascimento? Era costume, naquela época, colocar o nome da pessoa, a cidade da pessoa, quem era o pai, qual era o descendente mais destacável, né? O ascendente mais destacável da genealogia dele e de que tribo era. Então o nome completo do Senhor Jesus estaria assim na certidão de nascimento. Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Davi, da tribo de Judá. Então esse seria o nome que apareceria na certidão de nascimento. Mas a sua essência, quem realmente ele é o Deus conosco para ser a nossa salvação. É Deus que se fez carne para sofrer todas as nossas angústias, para passar por todos os nossos tentações e vencer sem pecar. E então ser colocado como cordeiro na cruz, para poder nos libertar do império das trevas. Este é o nome completo do nosso amado Salvador. Emanuel, ele é o Deus conosco e continua sendo e o será para todos sempre. Jesus, o Senhor é a salvação. Santo Deus, nós agradecemos muito pelo significado do teu nome. Reconhecemos e amamos a ti como o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco que jamais deixará de estar conosco.
Engrandecemos o teu nome, porque a tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará diante do nome Jesus. Os nossos joelhos já foram dobrados e estão dobrados diante de ti. Rogamos por aqueles que ainda não compreendem essa verdade, que eles se dobrem, que eles se entreguem a ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o amado Salvador, o eterno Emanuel. Amém. Grande abraço, queridos. Até o próximo vídeo de amanhã.